Quinta-feira, 9 de julho, bom dia. O programa de proteção ao emprego criado pelo governo federal ainda não foi regulamentado e já divide opiniões. Especialistas consideram um avanço, sindicalistas criticam a medida. O 30 Minutos traz ainda as vagas de trabalho disponíveis na CDL Talentos de Patos de Minas. Receita altera data para recolhimento previdenciário de trabalhadores domésticos. Agora, a partir de julho, competência junho, vence até o dia 7 de cada mês. Adolescente furta fazenda e acaba apreendido pela polícia. Ele achou por bem confessar o ato infracional que ele havia praticado. Delegacia virtual é a alternativa para registros de ocorrência simples. Hoje o cidadão ele tem a opção de registrar uma ocorrência policial dentro da sua própria residência. Veículos escolares terão que ter cadeirinhas para fazer o transporte de crianças. Até fevereiro do ano que vem, que é um prazo bastante adequado, e possam adquirir o material com tranquilidade. O seu telejornal da hora do almoço está no ar. Fique conosco. Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar nesta quarta-feira. Ele confessou o furto de vários objetos em uma fazenda da região de Colônia Agrícola. Segundo a Polícia Militar, os proprietários da fazenda chegavam em casa quando depararam com o rapaz pulando a porteira e com uma mochila nas costas. Ele fugiu em uma motocicleta. Os donos deram falta de objetos e acionaram a polícia. O cidadão, o solicitante, ele alega que teria deslocado da cidade de Patos de Minas para assistir a esposa até o hospital. E ao retornar por volta de 12h30, ele deparou com o cidadão pulando a porteira da residência da fazenda dele. E logo em seguida ele tomou uma motocicleta sem placa de cor vermelha. O suspeito foi localizado pela polícia no distrito de Santiago, no município de Presidente Olegário. O menor de 16 anos confessou que furtou a fazenda em Colônia Agrícola. Ele foi apreendido e conduzido à delegacia de polícia em Patos de Minas. O material furtado por ele estava escondido em um cafezal. Um notebook, moedas que estavam em um cofre, joias e bijuterias. A própria vítima, ele alegou as características da moto, a característica também do possível autor. Através dessas características, nós começamos levantamentos e rastreamento na localidade de Santiago, onde chegamos ao menor. No primeiro momento, ele negou a participação, mas com a evidência de características que foram passadas pelas próprias vítimas, nós conversamos, parlamentamos com ele e achou por bem confessar o ato infracional que ele havia praticado e deletando também onde que estaria escondido, e localizamos esse material que ele falou que estava escondido em meio ao cafezal. O menor já é velho conhecido da polícia por furtos no meio rural. A motocicleta usada por ele, que pertence ao pai, também foi apreendida. A motocicleta ela foi removida ao pátio uma vez que ela foi utilizada na prática de crime. Então é o motivo pelo qual ela foi apresentada no pátio à disposição também do delegado. A gente sempre vem fazendo esse patrulhamento preventivo na zona rural, cientificando os próprios moradores ou caseiros que, no caso tenha deslocar, não deixar essas propriedades sozinhas, porque a oportunidade faz o ladrão. Esse menor passando lá, percebeu que não havia ninguém e ele achou por bem adentrar nessa residência. Quem precisa registrar alguma ocorrência simples, como um acidente de trânsito sem vítimas, pode recorrer à delegacia virtual. A ferramenta tem o objetivo de desafogar a polícia e oferecer agilidade à população. Já pensou em confeccionar um boletim de ocorrência com apenas alguns cliques? Uma nova ferramenta, que a Secretaria de Estado de Defesa Social colocou para que o cidadão ele tenha mais facilidade, e principalmente também que ele possa desonerar os serviços dos policiais, que eles estão mais direcionados para o combate à criminalidade. Atualmente, é possível solicitar via internet registro de ocorrência para acidentes de trânsito sem vítima, perda de documentos e objetos pessoais, pessoas desaparecidas, comunicação de pessoa conhecida ou desconhecida localizada e dano simples. O serviço é de fácil acesso e está disponível 24 horas por dia.
A Secretaria de Defesa Social, ela lançou mais uma nova opção para o cidadão. Hoje, o cidadão ele tem a opção de registrar uma ocorrência policial dentro da sua própria residência. E isso vai facilitar, né, a forma de registro e também, de uma certa forma, pode, em determinadas circunstâncias, desonerar o nosso policial, o nosso serviço 190 e o empenho de uma viatura no local que, teoricamente, não é um local de crime. Então, nós poderíamos deixar as viaturas mais disponíveis para o patrulhamento, para o policiamento, para o cidadão, de uma forma geral, e deixar de empenhá-las naquelas ocorrências que têm um menor potencial e, inclusive, que elas não caracterizam nenhum tipo de crime, elas podem ser registradas pela própria pessoa, inclusive na sua própria casa. O prazo para fazer o boletim online é de até 30 dias a contar da data do acontecido. Para solicitar o registro pelo site delegaciavirtual.cides.mg.gov.br, é necessário estar com alguns documentos e informações pertinentes ao fato a ser relatado, além de ser maior de 18 anos. Ou qualquer pessoa que esteja envolvido nas ocorrências típicas, né, que estão bem definidas lá no site, e tem que ser maior de 18 anos e brasileiro, e se for estrangeiro tem que ter documentação especial. Como, por exemplo, acidente de trânsito, né, um acidente de trânsito simples, que não haja um dano de grande monta, que não haja vítima, é importante dizer isso, que nós não podemos ter vítima, e que não esteja envolvendo mais de 5 veículos. Então, a pessoa envolvida no acidente, o que é importante que ela tenha? Que ela tenha a documentação pessoal, a documentação dos veículos envolvidos, porque na hora de registrar a ocorrência pelo site, o site vai solicitar essas informações. Então, ele tem que ter essas informações em mãos para que ele faça o registro, que posteriormente vai ser validado por uma equipe técnica da Polícia Civil, e a pessoa receberá no seu e-mail, né, a validação dessa ocorrência. Então, essa ocorrência passa a ser validada e ela passa a ser considerada normalmente para qualquer efeito legal ou necessário. O site tem um visual bonito e é de fácil entendimento. Em poucos minutos, o boletim é criado e o solicitante recebe um e-mail informando a sua disponibilização. Pelas próprias características do site, à medida que a pessoa entra e ela vai seguindo os passos, ele é muito autoexplicativo, é muito fácil a pessoa seguir. Basta que ela tenha os documentos necessários em mãos e ela fará o seu registro de uma forma muito, muito facilitada. 11h41. No próximo bloco você confere as vagas de trabalho disponíveis na CDL Talentos de Patos de Minas. Receita altera a data para o recolhimento previdenciário de trabalhadores domésticos. Se você está à procura de uma oportunidade de trabalho, confira as vagas disponíveis na CDL Talentos. A vaga para agente de atendimento para instituição financeira. Salário de R$ 1.701,54 mais benefícios. Vigilante para empresa de prestação de serviços. Salário de R$ 1.350 mais benefícios. Assistente técnico para autopeças. Salário de R$ 800 mais benefícios. Auxiliar de escritório para construção civil. Salário de R$ 861,30 mais benefícios. Motoboy para empresa de calçados. Salário de R$ 837,37 mais adicional de periculosidade. Auxiliar de vendas para a empresa de informática, salário a combinar. Serviços gerais para cemitério, salário de R$ 1.279,19 mais benefícios. Consultor de vendas para comércio de veículos, salário de R$ 723,03 mais benefícios. Cobrador para funerária, salário comissão média de R$ 1.000. Borracheiro para a empresa de pneus, salário de R$ 1.400 mais refeição na empresa. A
Receita Federal alterou para o dia 7 de cada mês a data para o recolhimento das contribuições previdenciárias e do imposto de renda dos empregados domésticos. Mas a principal alteração ocorrerá a partir de novembro, quando será instituído o Simples Doméstico, regime que vai possibilitar o recolhimento de todas as contribuições previdenciárias em um único documento. A Lei Complementar número 150 de 2015 mudou a data de recolhimento de tributos para os empregados domésticos. Foi alterada a data de vencimento do recolhimento da contribuição previdenciária do empregado doméstico e também o imposto de renda retido da fonte desse empregado. Agora, a partir de julho, competência junho, vence até o dia 7 de cada mês. Por enquanto, os sistemas eletrônicos ainda não foram ajustados. O empregador deve calcular e preencher manualmente os documentos. Quem não pagou até dia 7 de julho deve fazer o cálculo da multa moratória, que é 0,33% ao dia de atraso. Então, preencher manualmente e recolher, porque os sistemas informatizados da Receita ainda não estão preparados para o cálculo automático dessa moratória. A principal alteração ocorrerá a partir de novembro, quando será instituído o Simples Doméstico. O prazo da lei complementar trouxe, a lei 150, são de 120 dias. Então, vencido esse prazo, acredito que os órgãos já têm regulamentado o Simples Doméstico para que os empregadores possam recolher todos esses tributos. Imposto de renda, contribuição, parte do empregado, parte do empregador, FGTS, seguro do FAT e outras taxas, tudo numa guia única, facilitando aí o pagamento e o cumprimento das obrigações junto aos órgãos responsáveis por essa arrecadação. 11h47. A seguir, programa de proteção ao emprego criado pelo governo federal ainda não foi regulamentado e já divide opiniões. O dólar abriu em alta de 1,61%, cotado a R$ 3,233 para compra e para venda. O euro, R$ 3,548 para compra, R$ 3,552 para venda. A libra, R$ 4,948 para compra, R$ 4,953 para venda. A poupança com aniversário hoje rende 0,71%. O programa de proteção ao emprego criado pelo governo federal ainda não foi regulamentado e já divide opiniões. Especialistas consideram um avanço. Sindicalistas criticam a medida. Para que a medida provisória seja implantada, empresas e trabalhadores precisam firmar um acordo coletivo. Pensar num acordo que possa proteger o maior número de famílias, certo? Eu acho que é positivo. Agora, isso passa necessariamente para um processo de negociação entre sindicatos e empregadores, certo? Então, esse programa não é uma imposição, ele tem que ser negociado entre as partes. Na sexta-feira passada, nós tivemos um exemplo, certo? Junto à Mercedes-Benz, com o sindicato do São Bernardo do Campo, certo? Onde foi apresentada uma proposta similar, certo? E em que pese o apoio do sindicato dos empregados, a proposta foi rejeitada, certo? Pelos empregados. O programa de proteção ao emprego vai custar R$100 milhões este ano. O dinheiro vai sair do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e deve preservar o trabalho de 50 mil pessoas. A média salarial dos beneficiados será de R$ 2.200. Nesse caso, como o corte no salário poderá ser de até 30%, a empresa passa a pagar R$ 1.540. 15% do que foi retirado será coberto pelo governo. No final, o trabalhador vai receber R$ 1.870. Por parte do governo, ele não está contribuindo com nada, uma vez que ele está tirando o dinheiro do próprio FAT, que é para colocar a porção dele, para dizer que vai auxiliar o trabalhador. Não vai, porque se fosse para gerar resultado, ele tinha tirado esse dinheiro antes para injetar nas indústrias em outras ocasiões. É mais um prejuízo para o trabalhador pagar por ele.
O limite para a redução da jornada de trabalho e do salário é de 30%. O valor máximo da parcela que o governo vai cobrir é R$ 900. As regras para definir quais setores da economia e quais empresas poderão participar ainda precisam ser regulamentadas. Um comitê formado por 5 ministérios terá 15 dias para concluir essas normas. Essa medida traz alguns problemas para as empresas. Um deles é que ela dá poderes ao executivo para regulamentar uma série de coisas. Então, nós não sabemos hoje realmente quem é que vai ser alcançado, quem é que pode ficar, quem é que não pode ficar. É o executivo que vai decidir. Confira agora como está a cotação de alguns produtos do mercado agropecuário nesta quinta-feira. A arroba do boi gordo é cotada hoje a R$ 133,00. O quilo do suíno vivo vale R$ 3,70. A saca de 60 quilos do café arábica é negociada a R$ 430,00. A soja é comercializada a R$ 62,00 a saca e o milho é vendido a R$ 22,00 a saca. Depois do intervalo, o MG Transplantes vem a Patos de Minas para captação de órgãos. Veículos escolares terão que ter cadeirinhas para fazer o transporte de crianças. Mais uma doação de órgãos aconteceu nesta manhã em Patos de Minas. A repórter Jéssica Andrade traz os detalhes. Jéssica. Olá, bom dia. O MG Transplantes está aqui em Patos de Minas, no Hospital Regional, para recolher órgãos de um homem de 41 anos. Eu estou aqui com a doutora Lorena, que vai nos dar mais informações. Doutora, como que foi que esse paciente chegou aqui ao Hospital Regional? Bom, é um paciente grave que veio ao Hospital Regional, a gente não pode dar muitos detalhes do doador, tá? Que essa doação foi autorizada pela família, mas é um paciente que é uma vítima de traumatismo crânioencefálico grave e ontem, à tarde, a gente fechou o protocolo de morte encefálica, tá? E nesse momento, então, está acontecendo o procedimento da retirada dos órgãos, né? Sim, nesse momento veio uma equipe de Belo Horizonte que está fazendo a retirada dos rins desse paciente e nós temos outra equipe também do banco de olhos que vai fazer a retirada das córneas. E como que funciona? Para onde que esses órgãos vão? Olha, também são informações confidenciais. A MG Transplante, ela faz a drenagem dos pacientes que precisam e são compatíveis com os potenciais doadores. Então, a gente não tem essa informação para onde que vão. Então, a equipe veio captar, que é uma equipe de Belo Horizonte, então vai levar esses órgãos para a equipe que vai implantar no receptor. Doutora, e como que funciona esse procedimento até a família, até o momento final? Olha, esse procedimento é um procedimento que é igual em todas as entidades, tá? Ele é um procedimento muito bem viabilizado, treinado e protocolado pela MG Transplante, pelo Ministério da Saúde. Então, nós temos todo um protocolo para doação de órgãos. Então, nós temos uma comissão intra-hospitalar, que é a CIDOT, tá? Que aplica esse protocolo em todo paciente que é um potencial doador. Tá? Então, nós levamos um tempo até quando vê a possibilidade desse paciente se tornar um doador. Então, quando a gente vê que tem a possibilidade de ele ter a morte encefálica, a gente vai fazer todas as provas de morte encefálica primeiro, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde. Uma vez confirmada a morte encefálica, a gente vai abordar a família, porque a decisão da doação é sempre da família. E como que funciona, como que está, né, em relação às doações aqui em Patos de Minas e região, como que estão os números? Tá bom? Patos de Minas, dentro do estado de Minas Gerais, ela sempre foi uma cidade, como nós somos referência de urgência e emergência de trauma dos 33 municípios da região macro-noroeste, nós sempre tivemos uma estatística muito boa em relação ao estado de Minas Gerais na doação. Este ano está acontecendo uma coisa atípica, não só no estado de Minas Gerais, mas no Brasil todo, que tem caído bastante a doação de múltiplos órgãos. Acredito pela diminuição dos pacientes potenciais doadores, que é um dado bom, né? Mas também uma coisa que preocupa, que pode ser a negativa das famílias em estar doando esse órgão. Então, acho que uma das coisas mais importantes é
a sensibilização das famílias em um momento que é dificílimo para elas, que é o momento da perda, na necessidade de doação desses órgãos, porque tem muito paciente que precisa desses órgãos para sobreviver. Então já tem um avião da Polícia Militar à espera, né? Sim, aí isso tudo é feito já pela MG Transplantes, essa equipe veio de Belo Horizonte com o avião da Polícia Militar, porque nós temos um prazo, né? Esses órgãos eles têm que estar viáveis até chegar no doador, para diminuir o tempo de chegada para a implantação correta nesse doador. Muito obrigada, doutora Jéssica Andrade, para o jornalismo da NTV. E o CONTRAN publicou uma portaria exigindo o uso de cadeirinhas para o transporte de crianças em todos os veículos escolares. Os micro-ônibus estão dispensados do equipamento de segurança. As empresas terão até fevereiro de 2016 para fazer as mudanças. A reportagem você confere na edição do 30 Minutos desta sexta-feira. E por hoje é só. Outras informações sobre Patos de Minas e região você confere ainda no NTV News a partir das 19 horas. Obrigada pela companhia. Fique agora com o programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Vivi. Tudo bem? Tudo certo. Assunto importante que você vai tratar aí, né? Com é um certeza. assunto hoje que está sendo tratado em nível nacional, né? Que é a mudança desse negócio aí, se coloca cadeirinha, se não coloca cadeirinha. Porque não é só cadeirinha, tem a cadeirinha, tem o bebê conforto e tem o assento de elevação. Assento de elevação. O assento de elevação é para mais velho um pouquinho, né? Isso, é de 4 a 7 anos e meio. Tá. A criança tem que encostar o pezinho lá no chão do carro. Pois é. Aí o detalhe é o seguinte. Esse é o tipo de coisa que a gente sabe, nós estamos noticiando isso aí, e a gente sabe que esse negócio é um negócio que não tem muita condição de dar muito certo na brevidade ou com a rapidez que o pessoal está querendo, né? Realmente. Porque eles vêm com uma lei e colocam uma lei sem sabê-lo. É a mesma coisa do ECA. Nossa, que maravilha que é essa lei é copiada da Suíça, olha que maravilha. E aí vai ver, não tem estrutura para fazer. Porque essas vans que transportam, principalmente o que mais nos preocupa, que são as crianças nos transportes escolares, elas não têm as colunas no meio e não tem como colocar, não tem coluna do lado para prender o cinto de três pontas. Exatamente. Não é isso? É outra questão, né? Então, é bacana a gente prestar atenção nesse assunto aí. E depois eu vou até discutir isso aqui também, né, depois dessa matéria sua aí, a gente discutir isso aqui, porque, tem que ter? Eu acho que tem que ter, claro. Né? Toda segurança para a criança tem que ter. Você tem uma filha e quer que ela vá para o colégio com toda a segurança. Quer que ela volte com toda a segurança. Sim, sim. Né? E se isso é necessário para ela ter segurança, então tem que ter. Agora, tem que dar condição. E não é aqueles prazos absurdos de 3 anos, 5 anos. Não, é a condição para adaptar aquele carro. Não tem coluna, põe a coluna. Não tem. Não, jeito tem. Jeito tem de fazer. É lógico. Ele tem que adaptar o carro para prestar aquele tipo de serviço. Mas vai dar trabalho. Mas se morrer uma criança por falta daquilo, o trabalho é muito maior, não é? Com certeza. Então, não tem volta, não tem recurso. Então acho que a gente tem que pensar pelo lado do lógico. Sim. Para colocar essa lei em vigor, tem que ter o meio dela existir, né? E existir com uma finalidade. Mas eu acho que tem que ir para frente, sabe? Acho que não tem que recuar, igual esse negócio aí dos extintores aí. Primeiro que eu acho que isso é a maior bobagem que tem. Tem que ter extintor no carro. Tem que ter, mas nós não sabemos usar. Você sabe usar aquilo? Não sei. Você dirige? Dirijo. E eu também dirijo. Há um pouquinho. Sabe usar também? Há uns 3 meses a mais do que eu dirijo. Mas é o seguinte, eu não sei usar aquele instinto. Se perguntar, você já usou? Nunca usei. Nunca usei também, graças a Deus. Então, eu não sei usar. Se for lá, eu vou ter que ler o manual. E aí o carro até lá já era. Já era. Não Com é? certeza. Então, e nos países desenvolvidos, na Europa e tal, ninguém é obrigado a ter... mesmo porque aquilo não vale nada também, né? É muito pouco, né? Deu uma sopradinha, pronto. Apagou, não apagou. Não tem mais então, é um negócio complicado. Mas é bom porque a gente vai discutindo aqui, né? Sempre tendo esse papo aqui com você. Amanhã é sexta-feira, você vem aqui de manhã, faz o seu programa, o seu jornal,
zapa, vai embora, vai descansar, não é isso? Não, tem jornal à noite ainda. Ah, é? Tem. Oh, que beleza, hein? Então eu venho aqui, faço o meu amanhã e fica a mula. Pois é. Então tá bom, Vivi. Obrigado, amanhã. grande abraço pra você.